Fala aí, pessoal. Estamos aqui começando nossa terceira edição do Sabe Jogar Bola Podcast. E estamos aqui começando mais uma edição com o Carlos. Acabou a brincadeira. O Fluminense é campeão de tudo. Matheus Babizetti. Oi, mais um final de semana padrão. Final de semana, não, meio de semana padrão, com o Botafogo perdendo e tô acostumado. José Vitor, um novo participante especial dessa edição. Fala, rapaziada. Vindo aqui para trazer um bom futebol para vocês. E o Eduardo Cardoso. Fala aí, rapaziada. Tenho nada pra falar, não. Segue o baile. E hoje, como de costume, vamos falar sobre os jogos dessa rodada. Bem, os jogos da rodada, Palmeiras e Curitiba. Vamos lá, o que vocês acharam? Teve o Luxemburgo demitido também do Palmeiras. E eu queria saber da atuação do Rony. O que vocês acharam? Cara, primeiramente, foi uma atuação não muito diferente do que vinha sendo a atuação do Palmeiras nos outros jogos, só que a diferença é a bola do adversário entrou. O Palmeiras não conseguiu ser bem defensivamente como vinha, e eu acho que até teve um pouco de, não corpo mole, mas sabe, alguma coisa no elenco do Palmeiras que claramente já não estava mais fechado com o Luxemburgo, mas deve ter tido um pouquinho de corpo mole, alguma coisa assim, porque, cara, não tem como você tomar 3-1 do Curitiba, cara, o pior futebol do campeonato para alguns. Eu ainda acho que tá bem pareado aí com o Goiás, mas enfim. O Luxemburgo tinha que ser demitido? Cara, não devia nem ter sido contratado para começo de conversa, mas considerando que não vinha tendo resultado nenhum. Mas estava invicto até ontem. Sei lá, tantos jogos sem perder, uma defesa boa, tá, mas futebol ridículo pro elenco que tem. Pra mim, a decisão de demitir foi certa, mas não devia nem ter contratado para começo de conversa. Alguns dos nomes são Ramires, o Renzi também foi cogitado, mas provavelmente eles não vão contratar porque o Renzi costuma pedir muito jogador, costuma pedir contratação e o Palmeiras não tá podendo, né? Tá tendo que usar mais a base, contratação pontual. E, enfim, né? Provavelmente vai ser o Ramires, vai dar um jeito de contratar. Não, Carlão, já era. Vai vir o Abelão. O Abelão vai vir, vai Eu espero. Cara, se vier o Abel Braga, obviamente ele não vai cair, mas o Palmeiras tinha muito que cair só por conta do Abel Braga, que não tem como. 2020, não, eu gosto do Abel Braga. Eu Você tenho pode pena gostar do do Abel Braga, mas, né, não deixa de ser o Abel Braga. Uma pessoa muito boa. Tipo assim, eu concordo com tudo que o Carlos falou, ou ele não devia ter sido demitido já como se conversa. Saiu e eu acho que demorou ainda para cair, apesar de ter sido invicto até o jogo contra o Botafogo que perdeu, acho que é a terceira derrota seguida, tá no Campeonato Brasileiro. Já tinha que ter caído. Sim, foi a terceira. Já tinha que ter caído quando jogou. Eu acho que é meio extremismo do futebol brasileiro mesmo, o técnico cair, só que eu acho que já tinha que ter caído já na partida com o Botafogo, porque eu sendo botafoguense, não tem como o Palmeiras perder uma partida daquela, né? Que tipo assim, segundo tempo, o Botafogo jogou totalmente para trás, segurou o jogo, era o Palmeiras ter amassado o Botafogo pelo elenco que tem. E eu acho que demorou para cair o Luxemburgo, na minha opinião. Eu também concordo. Olha, falando sobre o que o Carlos tinha dito sobre o corpo mole dos jogadores do Palmeiras, tava nítido também, né? Porque, como vocês disseram, o Palmeiras tem sim um bom elenco. Na minha opinião, é o segundo melhor elenco do Brasil. Para mim, é melhor que o elenco do Galo. E o Luxemburgo vir e falar para todo mundo, em entrevista, coletivo de imprensa, caralho, e dizer que ele não, com o time que ele tem, não é para fazer chover, não joga toda essa bola, que não tem todos os jogadores que precisa. A única coisa que dá para concordar com o Luxemburgo é que o Palmeiras está precisando de um centroavante, de fato. Mas óbvio que os jogadores fizeram corpo mole depois de, né, aquela declaração ridícula dele. E falando por parte do Coritiba, achei o Coritiba muito bem em campo. Fez os 2 primeiros gols, mas achei que tirou um pouco o pé depois do segundo. O Palmeiras deu até que uma melhorada, empatando o jogo. Mas no segundo tempo, Curitiba parece que também voltou um pouco melhor. Curitiba foi melhor no jogo.
Quando precisou, fez os gols. E que grande partida do Robson, hein? Jogou muito nesse jogo. O Robson que vinha em alguns jogos mostrando alguns, né, não lampejos, mas assim, vinha se destacando bem, entre aspas, né, até porque o time do Coritiba, se você for um pouquinho melhor, não é muito difícil. Mas, por exemplo, no jogo do Fluminense, mesmo errando, né, um gol muito na cara, conseguiu meter duas na trave, e isso é muito mais, na minha visão, se meter na trave às vezes é muito mais falta de sorte do que, né, falha mesmo, perda de gol. Né, contra o São Paulo tinha feito um gol, se eu não me engano, de falta, e de novo conseguiu fazer os gols do Coritiba. E se destacou no time. Na minha opinião, o Giovanni Augusto foi até melhor que o Robson na partida ali pelo meio, caindo pela direita. Jogou muito bem o Giovanni Augusto ali no setor de criação do Coritiba. Também acho que ele tenha feito uma grande partida, mas ainda assim, para mim, o nome do jogo é o Robson. Fez os 2 gols, um Não, golaço então, e deu porque tem o assistência pro fator terceiro. gol, né? Mas o Giovanni Augusto foi uma partida, na minha opinião, bem mais, como posso dizer, mais sólida, assim, dizendo assim. Bem melhor a partida dele, na minha opinião. Bem, vocês já querem falar do próximo jogo? Grêmio e Botafogo? Não, não quero. Esse eu não quero, não. Vai. Então, o Grêmio Botafogo, né? Foi 3-1 Grêmio. Eu achei uma atuação muito boa do Grêmio. Uma atuação muito boa. Né? É isso que a gente espera do futebol do Renato Gaúcho. Um futebol, né, bom de se ver. Foi um jogo legal de se ver. Provavelmente pro Matheus não foi, mas foi um jogo pouco faltoso, relativamente. Pelo menos na maior parte do tempo foi pouco faltoso. Né? Foi um jogo que rolou muito, né? E que teve muito toque, muita troca de passe. Principalmente da parte do Grêmio. E, cara, os gols do Grêmio foram uma parada muito legal de se ver, que mostra muito aquela característica do Renato Gaúcho, principalmente no segundo e terceiro gol, assim. É uma troca de passes muito legal, assim. É estranho falar assim, mas enfim. Tá certo que o primeiro gol do Grêmio, né, claramente teve um domínio com o braço, né, era para ter sido anulado de fato, né, 15 segundos depois, depois de várias trocas de passe do Grêmio, veio o gol, então devia ter sido revisto pelo VAR, mas eu acho que meio que passou despercebido, talvez, pelo árbitro, mas enfim. Né, mesmo assim, o Grêmio mereceu a vitória. Eu sempre achei que o Grêmio tinha essa capacidade, quer dizer, a gente não sabe, isso ainda não aconteceu, mas eu ainda acredito que o Grêmio tem essa capacidade de se recuperar no campeonato, brigar fortemente pelos G4 e G6, até porque tem técnico e tem time para isso, né? Vem numa reconstrução, né, de elenco, e eu acho que o PP vindo nessa boa fase vai conseguir de fato reconstruir o time. E eu acho que é um dos fortes candidatos para a Copa do Brasil, principalmente. Tá, Aí eu também acho que foi uma ótima atuação do Grêmio, mas eu achei um jogo até que disputado. A diferença é que o Grêmio criou mais chances e aproveitou as chances que criou. PP realmente está jogando muito, né? Tá fazendo o que pode ali para substituir o Cebolinha, de certa forma, que era o nome do Grêmio ano passado. Realmente é o futebol que a gente espera vindo do Renato Gaúcho. Para mim, é o melhor técnico brasileiro atualmente, né? Claro que tem o Rogério Ceni fazendo um trabalho excepcional lá pelo Fortaleza, mas Renato Gaúcho na Libertadores, não tenho certeza, mas acho que ganhou um brasileiro também, ou não. Bom, agora não, não. não. Oi? O Renato Gaúcho chegou a ganhar um brasileiro? Não, claro que não. Não. Só a Copa do Brasil e Libertadores. A Copa do Brasil e Libertadores. Então, pra mim, eu disse isso no podcast passado, é quase que inimaginável o Renato Gaúcho cair. E pra mim, cara, o Grêmio vai sim se recuperar nesse campeonato. Ano passado ele também, se não me engano, ele não estava bem nessas rodadas também, nessas primeiras rodadas, mas ele vai sim pegar um G5, G6 ali, no mínimo. Posso garantir isso aí pra vocês. O Botafogo, no primeiro tempo, fez uma partida até que boa, pro que dá pra fazer na Arena do Grêmio. Conseguiu um empate, levou o jogo ali pro empate, pro final da primeira etapa. Eu, sinceramente, vamos falar aqui, que eu não vi o segundo gol do Grêmio, que eu tava no banheiro cagando, da azar, cagar no intervalo. Mas eu vi o lance ali, Diego Souza jogou bem, PP,
ótima finalização. Mas o que eu queria falar é que é inadmissível tu tomar um 3-1 com o adversário já... Quando que foi a expulsão do Diego Souza, vocês sabem? 1 minuto? Ah, foi no começo do Foi bem segundo no tempo. segundo tempo, é. Eu não sei, mas acho que já nos 25, já tava com a menos, obviamente, era o que era para ser feito, mas já ali nos 20, 25 minutos, o Grêmio já tava totalmente atrás, tomar um gol daqueles com um homem a menos na frente. Tá, os caras tabelando, parecendo que era jogo treino, com um a menos, não tem hipótese disso acontecer, um torcedor ficar satisfeito, né, cara? Eu acho que o Botafogo ele não consegue produzir ofensivamente com o Pedro Raul e o Babi jogando juntos. Na minha opinião, eu não consigo ver um titular hoje do time. Eles estão vindo. O Babi não tá indo tão bem como estava vindo antes. O Pedro Raul tá se encaixando melhor ali na função que o time precisa. E o time não consegue jogar com os dois juntos. O time não consegue criar. O Botafogo sem o Honda, o meio campo é inoperante. E as substituições eu acho que foram o que aconteceu para matar o Botafogo. Tirou o Alexandre, que na minha opinião era o único do Botafogo que tá fazendo uma partida decente até o momento. Tava conseguindo quebrar as linhas ali do meio campo do Grêmio, girando, tocando de primeira. E eu acho que foi falha geral, assim. A zaga não foi muito bem. Eu dou o meu sinal verde pro Davi Souza, jogador da base do Botafogo, aí jogou acho que pela segunda vez no campeonato titular. Na outra partida que ele jogou não tinha sido tão bem, foi substituído. Nessa ele também foi, mas foi bem. Foi substituído porque o Botafogo tá precisando do lado do gol, né? É isso aí. Falando em jogar com a menos, que garoteada do Diego Souza, né? O Pinguim lá. Mas. O Pinguim fez gol, filho. O Pinguim O fez Pinguim gol, abriu o realmente. placar. Eu acho que eu vou parar de criticar os outros no podcast, porque eu falei mal do Barbieri, fez uma. A zica tá forte, filho. Falei mal do Diego Souza, o Diego Souza fez gol, então eu vou. Mentira, eu vou continuar falando sim, porque ele continua fora de forma, velho, parecendo um pinguim. Continuar sendo rico. Mas achei muita garoteada do Diego Souza, aquela perna ali, pô, idiotice. Cara, mas é até impressionante. Assim, saindo um pouquinho da parte do Grêmio, mais pro Botafogo. O torcedor do Botafogo não entende, porque se você for olhar no papel, o Botafogo tem grandes peças, assim, né? Tem o Caio Alexandre, que, pô, vem muito bem. Pedro Raul, que é bom também. O Babi, nem se fala. Honda, que é um jogador útil também, é um bom jogador, né? Tem boas peças ali, sabe? Se você for ver, o Botafogo não é um time ruim, muito menos pra brigar pra não cair. É um time no mínimo pra ficar no meio de tabela. E recentemente até vem mudando um pouco isso, mas ao longo da temporada o time não encaixou, né? Enfim, vamos ver o que vai ser do Botafogo nessa temporada do Brasileiro. Acredito E que ó, vai conseguir ficar assim no meio de tabela. falando em elenco do Botafogo, pra mim, o elenco do Botafogo é melhor que o elenco do Vasco. O do Fluminense, bom, pra mim estão ali, mas é melhor que o elenco do Eu Vasco. acho que eu acho que o elenco do Botafogo é sim melhor que o elenco do Vasco. Do Vasco não. Do Vasco também, mas do Fluminense. Sim, o que eu tava meio em cima do muro, mas aproveitando que você tricolor falou, também acho que dentre dos cariocas, tirando o Flamengo, o Botafogo é o melhor do Rio, sim. Eu não diria o melhor do Rio, mas o melhor elenco eu concordo. Sim. Bem, agora acho que a gente já pode falar do jogo do Santos Atlético Goianiense e da polêmica do Robinho. Acho importante comentar aí também. Cara, foi um jogo assim, típico Santos. O Santos sem o Marinho tem uma dependência muito grande do Marinho, querendo ou não. O Atlético Goianiense talvez ou só tenha ainda o resquício do trabalho do Wagner Mancini, ou realmente vai conseguir fazer um bom trabalho sem o técnico, né? Foi o primeiro jogo sem o Wagner Mancini. Alguém sabe qual que é o técnico que entrou? Provavelmente é um interino, enfim. Se alguém souber, me informe aí. Mas, assim, jogou bem o Atlético Goianiense, com uma jogadaça do... eu não lembro exatamente qual foi o jogador, mas saiu driblando todo mundo, Foi aí jogador deu do passe... Jefferson.
O gol do Isso, Chico. Janderson. O som brasileiro. Jogadaço do Janderson, aí chegou o Chico e fez aquele chutaço. Conseguiu acertar. Santos muito, muito mal na partida. Merecia ser derrotado sim. E desperdiçou a chance de entrar muito bem na briga pelo G4, G6. Né? Desperdiçou esse ponto aí e acabou não indo para a quinta colocação. Né? Igual o Palmeiras, mas o Palmeiras eu acho que tem uma capacidade muito melhor de se recuperar. Isso vai fazer muito, muito mais falta pro Santos, com certeza. Né? Mas agora sobre o caso do Robinho, eu sempre fui contra. Mesmo antes desses áudios vazados, né, de todas essas provas que o GE mostrou, eu sempre fui contra a ida do Robinho pro Santos. Não só por uma questão de. Ah, não, o cara é estuprador. É muito mais, cara. Assim, primeiramente, futebolisticamente. O cara no Başakşehir não tava bem. O Başakşehir foi campeão turco e chutou Robin. Chutou. Robin foi chutado. Robin não vem bem desde o Atlético Mineiro. Então, assim, beleza, o cara é considerado ídolo por alguns santistas, mas, cara, vale a pena? Sabe? Não é tipo o Fred. O Fred é ídolo máximo do Fluminense. Independente do que ele estiver jogando, assim, ele tinha que terminar no clube. Porra, ele é ou o ídolo máximo ou ele é o segundo maior ídolo do Fluminense. Assim, tem uma discussão. O Robinho não. Quem que é Robinho na fila do pão? Entendeu? Além disso, tem a questão de que se o caso estourasse depois, com o Robinho contratado, com o Robinho jogando, seria um pandemônio. Seria horrível. Seria muito pior do que está sendo pro Santos. Porque o Santos teria que gastar dinheiro rescindindo, teria gastado com o salário do Robinho, além de que ficaria um belo de um climão no Santos que não tem hoje. Hoje o Santos, querendo ou não, tá bem no seu vestiário. O vestiário, tá certo que tem uns problemas da justiça e tal, mas que até estão sendo resolvidos. Pra qual que é a necessidade de você trazer um problema, uma bomba relógio pra dentro do seu elenco, pra dentro do clube? Agora todo mundo tem algumas patrocinadores que até já saíram e outras ameaçando sair. Era isso que você queria, Santos? O Santos sabia sim desse risco, quis correr, e agora até a Umbro ameaçou sair. Vai o quê? Vai jogar sem uniforme? Quem que vai aceitar botar a sua marca estampada no peito de um estuprador? O quê? Superbola? Topper? Enfim. Falou bonito. Falou bonito, mas tipo assim, tem que mostrar, né, cara, que no futebol brasileiro, não só no brasileiro, em muitos países tem isso. Porque, tipo assim, não adianta, o cara faz qualquer tipo de merda e sempre vai ter um time querendo contratar ele, assim, não sei nem se é pelo fato dele ter feito isso pra gerar mídia, se ele vai jogar mesmo. Porque, tipo assim, teve jogador que deu facada, do Wesley lá, que agora foi contratado pelo Bragantino. Deu facada na mulher por causa de ciúme, foi condenado, depois foi solto e contratado pelo Bragantino. Aí teve o Robinho que estuprou. Aí falta o quê? Matar. Tem um jogador Bruno aí que tá jogando agora lá no Rio Branco, lá no Acre. Matou a esposa, deu pro cachorro e tá aí jogando livre. Tipo assim, é um bagulho inacreditável, cara. Porque, tipo, no futebol brasileiro tem muito exemplo disso. E quando que vem a justiça, cara? Não vem? Não é possível. Assim, Eu não vou comentar sobre o caso do Robinho, não, porque eu tô muito por fora. Então, vou deixar o Carlos terminar o raciocínio dele aí, que eu acabei interrompendo, desculpa. Não, desculpa, Mas só Eduardo. deixando claro sobre isso aí, eu não vou comentar, não, falar mais sobre o jogo. Desculpa, Eduardo, mas eu só queria pontuar que alguns casos, como do Bruno, eu discordo que o Bruno seja contratado, mas mesmo assim, do Bruno, do jogador do Bragantino, que bateu no esposo, do Jean não, né? Tem do Porque o Jean não, também, da Atlético Goianiense. mas o Jean não é um caso que eu quero comentar. Desses casos, eles pagaram a pena. Eles estão no seu direito de reinserção na sociedade, mesmo eu discordando, porque o jogador de futebol é completamente diferente. O jogador de futebol é inspiração para muitas pessoas. Pode ser ídolo para pessoa. Como muita gente
ainda idolatra o Bruno, sendo que o que ele fez é inaceitável, assim. Mas o Robinho nem isso. O Robinho, ele tá sendo condenado, ele pode ser preso a qualquer momento, entendeu? Tipo, então ele nem tem o direito de reinserção ainda, entendeu? Ele nem ainda ganhou esse direito porque ele não foi julgado, não foi preso. Ele não pagou pelo que fez ainda. Salve aí, rapaziada. Cheguei atrasado aqui o João. Sobre o Robinho, mano. Cara, o Santos. Isso foi muita burrice do Santos. Primeiramente, o Robinho deve estar fora de forma. Não tá no melhor futebol. Aí o cara tá com condenação nas costas, pesadíssima. Vai contratar o maluco como se ele fosse resolver todos os problemas do Santos. Muita maluquice isso. Saindo um pouco da negócio agora, eu vou falar sobre o jogo, né, do Atlético Goianiense e Santos. Cara, realmente foi o que o Carlos falou no início do jogo. Parece que o Santos não consegue construir nenhuma jogada sem o Marinho. Ele é totalmente dependente do Marinho. É quase que absurdo. O Atlético Goianiense foi melhor o jogo todo. E depois do gol do Atlético Goianiense, daquela jogadaça, o Janderson realmente driblou todo mundo ali. Teve o golaço do Chico. Eu achei que o Atlético ia se retrancar, mas não, continuou melhor em campo. O Santos não conseguiu fazer nada contra o Atlético. Então, assim, o Santos está precisando encontrar alguém, cara, que, né, também chame um pouco da responsabilidade além do Marinho. Porque o Marinho tá que nem o Messi na Argentina. A Argentina não faz nada sem o Messi. O Messi no Barcelona, entende? Então, quase é absurdo isso. O peso nas costas do Marinho. E também, que golaço do som do Cerrado, né? O som do Cerrado, o famoso Chico. Coreia jogou muito, não dá. Bem, agora que a gente já falou aí do Santos e do Atlético Goianiense e do caso do Robinho, que é muito pesado, eu recomendo aí todo mundo ver sobre o caso. Agora vamos falar do Galo e do Fluminense. Rapidinho, Agora que a gente tem... Rapidinho. Alguém chegou a pegar quem é o técnico interino do Atlético? É o Eduardo Não, Souza. vamos meio que. Eduardo Ah, Souza. obrigado. Tá, valeu. E a gente tem 2 tricolores agora para comentar. Quero que falem aí. Bem, o jogo foi, cara, com certeza um dos melhores jogos do Fluminense no campeonato. Mesmo o resultado sendo um empate, apenas 1 ponto. Coloca o Fluminense de fato dentro da briga pela Libertadores, né? Arrancou um ponto do líder, não que isso importe muito pra gente, né? Mas o principal é que a gente conquistou um ponto numa rodada onde tecnicamente era ridiculamente fácil. Ridiculamente fácil não também, né? Estou exagerando, mas era relativamente fácil pro Santos e pro Palmeiras, quem estava ameaçando, os times que estavam ameaçando a colocação do Fluminense. Era muito fácil os times pontuarem, e não pontuaram, os dois perderam, enquanto o Fluminense conseguiu pontuar contra o líder. E isso faz, de fato, o Fluminense entrar na briga pelo G4, G6. G4 já acho meio difícil, mas enfim, né, ainda torna bem possível. O Fluminense começou numa intensidade muito boa. Acho que, como posso dizer, foi principalmente pelo fato do Oder Hellmann talvez ter feito aquela... Provavelmente era uma desculpa, né, de que o Nenê e o Fred estavam poupados. Provavelmente não estavam poupados, era pela situação de jogo. O jogo era completamente intenso, né? Se a gente entrasse com o Fred e Nenê, ia ser uma marcha muito mais lenta do que o Atlético Mineiro. O Fluminense jogou muito melhor que o Atlético no primeiro tempo, né? Com o golaço do Caio Paulista, assim, foi um golaço que ninguém esperava, com certeza. Ainda não acho um jogador bom, mas quem sabe desencanta aí depois desse gol, né? Fica confiante. Até porque ele, pelo menos uma vez na vida, já fez uma temporada boa, né? Com o Avaí, né? Em 2019, foi praticamente o único no time que se destacava, além do Vanderlei, né? Mas ainda acho que ele não é jogador pra isso. Porém, vai ter oportunidade depois desse golaço. Mas também se destacar no Avaí, né, porra. Não, mas mesmo assim, né? Se você pega um time ruim desse. O Fluminense Não fez contratou gol, por ele, é um sinal. atacante que nunca fez gol no profissional. Exatamente, Pô. ele nunca fez gol. Mas mesmo assim se destacou e realmente é meio difícil se destacar no Avaí.
Quer dizer, depende do ponto de vista. Eu acho que é mais difícil de destacar no Avaí, mas o destaque do Avaí não é grande coisa também, né? Enfim, voltando pro foco, né? Sai um pouco do foco. No Eu segundo tempo, discordo. Eu acho que quando você tá num time muito ruim e você mostra um pouquinho a mais de habilidade, você acaba se destacando no time, mesmo não sendo um bom jogador. Assim como eu tinha falado do Michel no Goiás, né? Que revelação do Brasileiro ano passado, esse ano não tá rendendo o que rendeu no Goiás, porque era o craque do Goiás, mas era o craque do Goiás, entendeu? Por isso que eu acho que se destacar em time mais fraco é mais fácil, sim. Enfim, a gente já comenta sobre essa parada do Michel no próximo. No jogo do Flamengo. Mas enfim, voltando. No segundo tempo, o Fluminense meio que não conseguiu ter a mesma força para bater o Atlético, né? Para segurar o Atlético. E o Atlético veio com mudanças, veio muito melhor do que antes. O São Paulo ajeitou o time. Conseguiu um empate com o Arana, mas não teve jeito. O Muriel fechou tudo. E o Fluminense conseguiu um empate muito bom. Teve muita gente que ficou puta com o empate. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz, porque eu esperava uma goleada. O Fluminense vem mostrando bom futebol pela primeira vez desde o Bahia. Vem mostrando que a gente pode sonhar realmente com Libertadores, com a vaga na Libertadores. E é isso. Vou deixar pro resto do pessoal comentar. Eu vou falar um pouquinho do jogo do Fluminense. Meu nome é Gabriel, sou tricolor, nunca tive a oportunidade de poder gravar. Hoje é a primeira vez. O jogo começou, o Fernando Pacheco lesionou em 1 minuto. Foi um azar pro Fluminense, mas acabou entrando o Caio Paulista que fez o gol. O Fluminense dominou as ações do primeiro tempo. Podia ter acabado o primeiro tempo ganhando de 2-0 com um gol que o Luiz Henrique perdeu na cara do gol. Talvez aquele gol podia dar a vitória pro Fluminense. Segundo tempo, foi amassado pelo Atlético Mineiro, mas se manteve. Podia ter ganho, mas foi um bom placar, além de que muita sorte do Fluminense ser um gol do Caio Paulista, um golaço, uma bomba de fora da área no Atlético Mineiro, fora de casa. Realmente não tem muito o que comentar não, o Carlos falou quase tudo. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Eu vi o jogo, né? Realmente o Fluminense foi muito melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, realmente, o Atlético voltou melhor. Mas acho que o empate pro Fluminense tá ótimo, né? E eu que critico muito o Odair, até falei isso no último ou antepenúltimo podcast, não sei. Eu acho que ele fez um grande jogo, o Odair. Ele trancou bem o time, ele não mandou os jogadores ficarem fazendo cera, que nem no jogo do Botafogo, né? Porque, pelo amor de Deus, não é possível que aquilo ali não tenha sido ordem do técnico. Acho que sim, o Odair foi bem no time, o jeito que ele mandou o time jogar. Bom, eu acho que foi uma boa partida. Boa partida não, né? Um bom jogo pro Odair. Mas tem que ressaltar aqui que o Fluminense é o time dos gols cagados, que, pelo amor de Deus, alguém tire a sorte do Fluminense. O gol do Caio Paulista é um gol que ele nunca mais vai fazer na carreira dele. Eu concordo. Deixar isso claro. Ele nunca mais vai fazer Cara, um gol. a questão é Ele não ter tinha sido um feito gol no golaço, ano. cara. Ele nunca fez um gol como profissional e o primeiro que ele fez um golaço Gol do Caio contra o Paulista, Atlético Mineiro no Mineirão, cara. o gol do Iago Felipe contra o Goiás, o gol do Dodi contra o Vasco. Esse gol, é um gol dado do Deus. O Fluminense fala assim, olha, consegue seu pontozinho aí. É isso que ele faz, cara, porque não é possível. A porra do gol do Michel Araújo contra o Coritiba, ele nada bicou a bola, não tinha feito um gol no Fluminense ainda. O Fluminense faz gol de pênalti ou de bicuda de fora da área. Além dos gols que os adversários erram, né? Se o Robson faz aquele gol do... Acho que empatar o jogo, não lembro. perdendo o gol inacreditável. Empatar. Empatar o jogo, ia ficar 1-1. Nunca se sabe se o Fluminense ia golear o Curitiba. Foi Deus que deu um pontinho pro Fluminense ali na tabela, porque olha, não é possível. Mas pelas circunstâncias do jogo, o Fluminense merecia empatar. Foi um bom jogo. Não, um dos melhores jogos da rodada. O jeito que empatou. Deus no céu, Odair na terra. Fernando Pacheco, horrível. Mas tu olha o banco, tem Caio Paulista. Discordo, craque.
ele lesiona com 1 minuto sem nenhum jogador tocar nele. Sentiu. Pô, aí tu fala, caraca, saiu o Fernando Peixeira, entra quem? Pô, vai entrar, não sei quem vai entrar, aí entra o Campo Paulista. Aí o torcedor do Fluminense já começa, meu Deus do céu, esse jogo vai ser horrível, goleada do Galo. Aí ele recebe uma bola de costas, chuta todo torto pro gol e é um golaço de fora da área de voleio. Cara, não é possível. Eu queria ter essa sorte assim. Cara, não é possível, cara. Não tem como um bagulho Vou concordar. desse acontecer. A dominada que ele subiu a bola foi mais errado. Foi falta de Ele qualidade dominou pra errado, dominar a A bola. bola subiu e ele bateu e fez um golaço, cara. Que time cagado. Não, mas é o que eu tava falando. Ele faz isso o tempo todo, cara. Uma hora ele tem que acertar. Foi no momento muito Exatamente, cara. certo. Ele Mas sempre uma hora ele chuta tem que fora da acertar. área, igual um doente. Ele recebe a bola, ele vira, isola. Dessa vez ele não isolou. E agora, o jogo do Sport Inter. O que vocês acharam? Assistiram? Cara, sinceramente, eu acho que ninguém viu esse jogo que eu tava passando, o jogo do Fluminense e Galo. Eu não sei se o João viu, mas eu particularmente não vi. Então, não vou comentar muito, não. Aí você tem um baita argumento. Eu vi o primeiro tempo e um pouquinho do segundo, até ali o gol do Inter, depois do intervalo. O Inter, mas eu vi estatística do jogo, eu vi depois o entrevista pós-jogo também, porque eu sou um cara empenhado que gosta de trazer uma boa análise crítica do futebol brasileiro para vocês aí. E o Inter fez por merecer. No primeiro tempo estava um jogo bem mais morno, o Inter conseguiu achar um gol ali com o Patrick. O Patrick aí que fez valer a lei do ex, aí meteu 2 gols, ia meter o terceiro, se não fosse anulado. Golaço do Patrick, hein? Não, golaço do Patrick. Parecia, moleque, eu falei, parecia o Messi no Boateng. Que é isso? E o Patrick, eu acho que, falando mais agora do Inter, não só do jogo, o Patrick vem se consolidando como o segundo melhor jogador do Inter na temporada. Tá jogando muito bem ali. Ele que organiza o meio campo do Inter, caindo pela direita, caindo pela esquerda, jogando mais atrás, armando o jogo. E o Patrick tá se destacando bem nesse time do Inter aí, que é com muita peça no meio campo. O Sport fez até que um jogo bom, apesar de estar em casa, ele estava enfrentando o Inter, que ofensivamente é um dos melhores times do campeonato, se não o melhor, atrás do Galo. Faz muito gol o Inter e mostrou isso mais uma vez. E tem um fato curioso que 5 gols do Inter e nenhum foi do Galhardo, né, cara? Eu acho que isso não vai acontecer muito no campeonato, não. Mas ele também estava bancado, entrou só no segundo tempo, se não me engano. Então, Sim, mas ele sim, entrou no acho que final. depois que ele entrou, o E Inter entrou no fez final 2, 3 gols. Entrou no final dando assistência. Cara, sobre o jogo, eu não vi porque eu tava vendo o jogo do Fluminense. Mas eu quero ressaltar aqui que o João, no podcast passado, falou que uma ótima aposta pro Cartola era o goleiro do Sport, Luan Poli, que conseguiu fazer a 6ª pior pontuação da história do Cartola. Só pra lembrar isso aí. Ah, eu queria falar outra coisa aqui também, né? Apostas aqui. Não, aposta é aposta, pô. Ele falou que era pra apostar, acabou que foi mal. Botou quem quis. Mas é sobre o Matheus aí, que compromissado, que disse que adora trazer apurações sobre o negócio. Queria falar também para no próximo podcast ele não atrasar 3 horas, porque acaba complicando, né? Assim, o trabalho do Davi aí. Mas é só isso mesmo. Obrigado por apurar as informações aí, Tá, ele Matheus. explanou. Que gratuito, mano. Porra, aí tu me quebra, né, cara? Aí não tem nem o que Tá falar. falando do jogo? Eu acho que o Sport também deu muito de tomar os 5 gols, né? Que não, o Inter não amassou o Sport da maneira para tomar 5 gols. As finalizações foram equilibradas, a posse de bola foi equilibrada. Eu acho que se o Sport não pecasse em um jogo ali aqui que acabou resultando no gol, acho que poderia até conseguir um empate, um 3-3. Mas também, em compensação, o Inter deu mole e gol do Sport, mas o Sport deu muito mole nessa partida. Não, o Inter não dominou o jogo pra igual mostra o placar desde que fez 5 gols, mas o Sport deu muito mole e o Sport estava bem no campeonato. Pegou o Flamengo e Inter, aí já tá perdendo fogo já Jair Ventura. Já tem que começar a olhar pro que a água tá subindo, daqui a pouco tá batendo a bunda do Jair Ventura.
São o quê? 10 gols nos últimos 3 jogos, é isso? Né, foi contra o Flamengo, o Botafogo e o Inter. Cara, é muita coisa, assim, numa sequência de 3 derrotas, né? Eu não esperava é, uma derrota, não uma caixa até porque o Sport não foi amassado, mas por tomar 5 gols é complicado, assim, né? 10 gols nos últimos 3 jogos é difícil você explicar isso pro torcedor. Jair Ventura ainda fez um ótimo trabalho, até porque o Sport querendo ou não, era um dos primeiros na lista de lutar para não cair. Né? A gente colocava na lanterna, lutava para não cair no estadual antes do Jair Ventura, pra você ter noção. E o elenco não é muito diferente, não. O elenco é bem parecido. O Jair mesmo fazendo um bom trabalho, agora vendo uma sequência ruim, né? Esperemos, né? O torcedor do esporte, principalmente, de que não aconteça que nem. Não lembro se foi 2018, 2017. Eu não lembro exatamente quando, mas que o Sport começou um primeiro turno muito bom, só que depois desandou tudo e acabou sendo rebaixado. Acho que Bem, pode ir pro próximo jogo. vocês não assistiram muito o jogo, mas conseguiram comentar bem, né? E vamos falar do Atlético Paranaense e Corinthians. Eu também queria que vocês falassem da situação do Cássio no banco. Você acha que é preocupante? Eu falei no último podcast. Na verdade, eu não lembro se eu falei, na verdade. Mas enfim, eu já falei com vocês que eu achava o Walter melhor que o Cássio. Sim, pela atuação do Cássio esse ano e pelo que o Walter já fez no Corinthians, eu achava que o Walter era melhor e tinha que bancar o Cássio até por respeito, né? Porque o Cássio, pô, tá levando dedada na cara agora de torcedor, sendo que o cara é ídolo. Sim, pô, infelizmente, tá numa fase ruim, é melhor bancar, entendeu? O Walter fez muita defesa que o Cássio provavelmente não faria. Muita defesa, assim. Né? O Walter foi muito bem nessa partida. Estreia do Wagner Mancini já teve muita mudança de como o Corinthians se age em campo, né? Como o Corinthians se posta em campo. Né? Não é uma mudança absurda, mas assim, o Coelho era sacanagem. Assim, o Coelho era triste de ver o jogo do Corinthians. Ainda né? Mas pelo menos já dá pra ver alguma coisa ali. O Coelho não dá pra ver nada. Enfim, vamos ver o que vai ser. Eu ainda acho que isso aí foi só um lampejo, né? Foi só o primeiro jogo de novo técnico que todo mundo fica animado e acha que tudo vai mudar, né? Só que não é assim. Enfim. E eu só queria deixar claro aqui que no podcast passado eu falei que ia ser 1-0 Corinthians, jogo horrível e foi mesmo. Eu não vi o jogo, não consigo nem falar, só que eu quero deixar claro aqui porque eu sou foda e acertei o placar. É isso aí. Olha, falando sobre o Cássio e o Walter, eu acho que eles não vão bancar o Cássio agora, sinceramente. Eu acho que não vão bancar o Cássio, né, por toda a história do Cássio no Corinthians. Mas pra mim tinha que bancar, entende? O Corinthians tem um Mundial aí que você pode botar na conta do Cássio, pegou tudo. Dois jogadores mais importantes da história do Corinthians. Mas, cara, bancar ele agora não vai tirar a história que ele tem pelo Corinthians, entende? Ele vai continuar sendo o Cássio do Mundial, não vai ser o Cássio Banco de 2020, frangueiro. Então, considerando essa boa partida do Walter, né, que salvou o Corinthians de uma derrota para o Atlético, eu acho que sim, o Walter tinha que continuar como titular. O Cássio é banco, era para ser banco pelo menos. E é isso aí. E sobre o último gol, né? Cara, que falha de marcação absurda. Uma bola enfiada ali, o cara saiu sozinho. Passou pelo lateral e pelos zagueiros. Eu não entendi muito bem. Parece que os dois vieram e deixaram ele passar. E o Jandrei, né? Que eu aposto que muita gente botou ele no Cartola, que estava desvalorizado, barato. E que apostaram num monte de chute do Corinthians que não ia entrar. Deixou a bola passar por debaixo das pernas. Né? Foi bola debaixo das pernas do Jandrei. Dava para ter pego, sim. Então,
além de ter tirado o SG de todo mundo, ainda fudeu o Atlético, né? Eu tinha elogiado o Jandrei no último ou penúltimo jogo, ele tinha feito uma boa partida, se não me engano, contra o Ceará, mas, pô, bola por debaixo da perna em final de jogo não dá, né? Também ressaltar, né, o próprio Atlético Paranaense, né? Conseguiu perder pro Corinthians, que não ganha ninguém. E o Atlético Paranaense, ó, só tá se complicando na tabela. É o 18º, né? Caraca, ninguém esperava no início do ano que o Paranaense ia brigar pra não cair, né? Não sei, ainda tá no início do campeonato, mas título, Libertadores, acho que já não tem mais, né? Posso se recuperar absurdamente. O técnico já tá no. Já, na verdade, não lembro exatamente qual que é o nome do presidente do Atlético Paranaense, mas ele já disse que tá buscando um novo técnico, porque deu o tempo do interino, né? Pra ver o que ia dar e, pelo jeito, não deu liga, vai ter que contratar outro mesmo. Provavelmente o atual técnico do Atlético Paranaense só tem mais uns 2 jogos pela frente. Porque se você parar pra ver, o time do Atlético Paranaense é ruim. É um time, não é um time do campeonato, mas também não é aquilo tudo que está nos últimos anos. Saiu o Bruno Guimarães, Rafael Veiga voltou pro Palmeiras e o time não contratou a altura. Pra você ter noção, o Wellington é capitão do Atlético Paranaense. O Wellington jogou, eu Caraca. posso falar com O propriedade Wellington que é ele é sacanagem. horroroso. O Wellington é sacanagem. Você que é tricolor conhece o Richard. Misericórdia. Bom, vamos pro próximo jogo agora. O Danilo teve um imprevisto aí, parece que ele teve que ir no banheiro. Então eu vou falar sobre aqui Bragantino e Flamengo. Eu vou começar falando, como vocês sabem, eu sou flamenguista. Assim, uma atuação que eu não esperava do Flamengo. Achei que ia ser uma goleada, achei que o Flamengo ia dominar o jogo. E não foi muito bem o que aconteceu, né? O Flamengo ali com os jogadores de fato desgastados. Eu não acho que, como muita gente vem criticado do Menec, era para ter tirado o Pedro. Ele estava com risco de lesão e com as competições que a gente tem, pelo que a gente está brigando no campeonato, não pode deixar machucar Gabigol e Pedro, os dois lesionados, é muita imprudência. E, cara, eu nem consigo dizer que tenha sido uma atuação horrorosa do Flamengo. Foi uma boa atuação, até boa não, né? Time horroroso, o Bragantino, era para ter feito melhor. Mas eu achei uma boa partida ali, pelo menos do Diego. Quase não errou passe, deu bolas desenfiadas. E uma péssima partida do René. Ô, maluco ruim de bola, mano. Que isso. Mas, né, acontece. Teve aquele gol impedido do Claudinho, se não me engano, impedimento. Aquele golaço também do Bragantino, que foi do Claudinho. E fazer o quê, né? Obviamente, o Lincoln fez o gol. Lincoln também, nossa, outro péssimo em campo. Aquela múmia lá. E, eu não sei se vocês reparam, mas o rosto do Lincoln parece uma bolacha, né, cara? O maluco tem 19 anos e tem aquela pança lá. Aí, na moral, Igualzinho o que ódio que eu tenho Traquinas, desse moleque. moleque. Igualzinho o Traquinas. Não, que ódio que eu tenho desse moleque. Olha, pra um dia eu falar que o Lincoln é um jogador, ele vai ter que fazer gol pro Flamengo no outro Mundial. Porque aí dá pra perdoar. Fez o gol, mas foda-se, não fez mais nada também, né? Tinha que fazer o gol, é atacante. Caralho, que eu tô legal, mano. Porra, não dá não. Que maluco odioso esse Lincoln aí. O maluco tem 19 anos, o maluco tem 19 anos, parece tiozinho de bar. Porra. É o melhor elenco do Brasil? É esse que é o melhor elenco do Brasil? Que ganha do Goiás e empata com o Bragantino em casa? É esse o melhor elenco do Brasil? É esse, pô. Eu não acho que é isso não, tá bom. Ó, enfim, Ganha roubado do Vasco? gente, já comentamos. Precisa trazer Parece que o momentos João, odiosos. não sei se vocês repararam, mas Tá o João sentido até, ele, coitado. desde o podcast passado, parece que, né, ele vive de museu, mano. Ele traz recordações, é tipo o Facebook, quando te traz, ou o Google Fotos, que vai lá, lembranças de tal dia. Isso é o que você estava fazendo dia 26 de tanto de 2015. É o João, parece um museu. Museu mesmo. com a quantidade de assalto que tem nas costas do Flamengo, dá pra fazer um museu. Dá pra fazer dá pra fazer uns três eu já. tô vendo. Só de E assalto você do agora Flamengo. lembrar desse museu também. Puta que pariu, historiador. Já deu pra ver o futuro encaminhado. Ficha criminal do Flamengo é extensa. A ficha criminal do Flamengo é extensa. Ai, cara. Agora, mas aí uma coisa que também não dá pra aceitar muito bem é que, né, vem o João
Vascaíno, né, com aquele time horroroso dele, ruim pra caralho, não joga porra nenhuma, e se duvidar vai brigar pra não cair esse ano, né? E falar que o Flamengo não é o melhor elenco do Brasil porque sofreu contra Goiás e Bragantino. O Flamengo desgastado contra o Bragantino, tinha jogado no dia anterior. Não, anterior não. Jogou um, ficou um dia sem jogar e jogou o outro. O time todo fudido. Não é teu time E que tem ele- 3 elencos? E ele veio me falar que. O titular, o reserva e o Eu da tô base, que é falando, melhor que o do moleque. Palmeiras? Ah, Não é o teu e time aí ele que tem veio me 3 falar elencos? que o Flamengo não é o melhor elenco do Brasil. Porque. Obviamente o melhor elenco do Brasil, mas como é que o melhor elenco do Brasil no Maracanã Mas aí sua pra tem Goiás e Galo Bragantino? que empatou com o Fluminense. Então são coisas que acontecem no meio do campeonato, né? Mas beleza. Muda de assunto aí, ou se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o jogo. Eu vou né, falar, mas- né? não, Porque não. vocês. Vou falar minha Vocês opinião tão- aqui como torcedor carioca contra o Flamengo e Botafoguense. Todo mundo falava que o Atlético Mineiro só não seria campeão porque é cavalo paraguaio e na hora que é para fazer o 10 pipoca ali empatando com o Fluminense, perdendo pro Fortaleza, mas o Flamengo não tá muito diferente, né, cara? Sofrendo para Goiás em casa, empatando com o Bragantino. Perdendo uma oportunidade perfeita pra virar o líder do campeonato. Mano. Então, eu achei, assim, um jogo muito. Não ruim, não era. Cara, foi um jogo fraco. Um jogo fraco do Flamengo, assim, que o Flamengo demorou pra realmente, né, pressionar o Bragantino, né, como veio fazer no segundo tempo. O time do Bragantino, mesmo eu ainda achando que é relativamente bem treinado, o Eduardo discorda, né? Todos os podcasts ele já discordou. Eu acho que, assim, comparação ao Flamengo, não tem como, cara. Eu Sinceramente. acho que o Barbieri aí fez um bom jogo, treinou o time como deveria, né? Jogou como deveria jogar contra o Flamengo. Mas, porra, você falar que um time ali milionário, que investiu não sei quantos milhões, mesmo que tenha esse papo aí de que investiu a longo prazo, um elenco a longo prazo, um time lá brigando para não cair. Acho que, se não me engano, tá em que? 18º? Alguém pode me dizer aí? 19º ou 19º, eu acho. 19º, você falar que esse time é bem treinado, pra mim não tem cabimento. O Bragantino não tem time pra brigar pra não cair. Tem time infinitamente pior. Corinthians tá jogando menos bola, Curitiba tá jogando menos bola, Goiás Exatamente. tá jogando menos bola. Então, eu acho que assim, eu não acho que o time do Bragantino fosse bem treinado. Se fosse bem treinado que nem o time do Sport porque o time do Sport é pior que o do Bragantino, estaria onde o Sport tá. Eu acho que o Jair Ventura é melhor do que o Barbieri, Porra, mas eu acho que. mané. Não, tu faz jantado. Não, Foi jantado. eu concordo de que realmente o Bragantino não tem resultado, assim, claramente. Com o Barbieri não conseguiu quase nenhum ponto, assim. Agora, A última. Agora Pode falar, João. agora imagina se o Flamengo fosse bem treinado. Ia ser uma máquina. Imagina se fosse bem treinado o Flamengo. Não tivesse lá o Domenech. Já vou comentar sobre isso. Eu acho que até o próprio Eduardo deve concordar. Mas, enfim, de fato, o Bragantino não tem conseguido resultado, mas o Bragantino não é um time que se acovarda. É um time que muitas vezes não consegue ponto por individualidade, assim, porque o elenco é muito novo, o elenco que falha, assim, perdeu já muito pênalti. O goleiro é completamente drogado, cara, assim, sinceramente. Um time que tem 200 bilhões pra gastar em elenco não compra um cara. Caraca, os goleiros completamente drogados. O goleiro é drogado. É impressionante, cara. Cara, se pegarem esse goleiro no antidoping, vai ser preso. Não tem como, cara. O maluco vai ser preso, não tem como. Mas é assim, óbvio que realmente eu acho que o elenco do Bragantino é melhor do que o de Sport, de Atlético Goianiense. De fato, poderia ser feito um trabalho melhor. Mas eu ainda acho que o Barbieri não é tudo de ruim, não. Acho que o Barbieri consegue. Não consegue resultado, mas consegue um futebol ali atrás. É tipo o Autuori. Eu achei que realmente não veio resultado, mas o Autuori tinha um time que jogava bem, cara. Jogava bem. Se tivesse vindo resultado, talvez a história teria sido completamente diferente pro Botafogo. Mas indo pra parte do Flamengo, né, cara, eu acho que essa desculpa, que até realmente fez diferença. Eu acho que se não fosse isso, talvez o Flamengo tivesse ganhado o jogo sim.
né, que, não, um jogo atrás do outro. Realmente, é um absurdo a CBF permitir que um time jogue 48 horas depois do outro. Nenhum time pode fazer isso. Cara, tem que ter no mínimo 3 dias, cara. É muito pouco. Tem gente que até acusa de que isso é um ataque ao Flamengo por causa das questões fora de campo, de que não queria jogar com o Palmeiras e tal. Eu até concordo que isso pode realmente acontecer, porque com nenhum outro clube a CBF fez isso, de ter que jogar 48 horas depois do outro. Mas isso não tira o fato de que o Flamengo é um time muito, muito melhor do que o Bragantino, infinitamente. Assim, já vinha jogando mal desde o Vasco. No Vasco tava descansado. Com o Goiás tava descansado. Entendeu? Isso não é motivo. Com o Goiás fez o gol no último minuto. Contra o Goiás. Sim. É absurdo. Quanto ao Vasco, tudo bem. Realmente uma péssima atuação do Flamengo. Não tem muito o que falar. Clássico, óbvio que camisa pesa. Mas displicência do Flamengo. Agora, cara, contra o Goiás, sinceramente, eu nem consigo apontar um jogador mal no jogo do Goiás, entendeu? Eu não consigo olhar pro Flamengo e falar, caralho, esse aqui tá fazendo Michael. merda, era pra ter feito isso, era pra ter feito aqui. Michael, claro, jogou nada, mas, bom, né? É o Michael, né? Inclusive, o Michael perdeu um gol muito feio. 2, jogou lá na estação de São Cristóvão a bola. Que maluco ruim de bola também, Michael. Aí, falando do Goiás, assim, né? Porque o Flamengo dominou o jogo completamente, cara. E se não fosse o Tadeu, o jogo era pra ter sido 4-2, né? 4-1. Era pra ter sido, sim, uma vantagem, né? Um pouco maior. Cara, aquela defesa do Tadeu na cabeçada do Natan, aquilo ali é pra nunca mais, é pra botar no DVD. A Caio Ribeiro ainda existe DVD, né? Aquela história. Mas eu não consigo apontar ali erros no jogo contra o Goiás. Pra mim, nossa senhora, mérito, sei lá, defensivo do Goiás, que é uma defesa tão criticada, que conseguiu segurar por muito tempo aquele ataque, aquela pressão do Flamengo, as bolas passando perto, o time bem, sempre atacando. Então, tirando o Michel ali, né, que parece uma perereca com a bola, ciscando de um lado pro outro. Então, bom, sobre o Bragantino e o Vasco eu até entendo, mas contra o Goiás, cara, eu não consigo apontar erros no jogo do Goiás. Isso foi muito azar Cara, mesmo. contra o Vasco eu achei, assim, vergonhoso. Situação, pra mim, o que significou aquele jogo foi que o que representou aquele jogo foi no momento que o Flamengo tocava a bola, girava a bola, girava a bola. O Vasco não aumentava a pressão, não ia pra cima. O Flamengo completamente acomodado, tocando bola, não indo pra cima. Né, os dois times dormindo, né, em campo. Né, o Vasco, quando conseguia a bola, atacava, mas o Flamengo tocava a bola e é isso. Acabou o jogo, né? Vamos acabar o jogo por aí. E mesmo assim, o Flamengo tomava pressão. O Vasco não subia a linha. O Vasco claramente não subia a linha. E o Flamengo tocava a bola e ainda tomava pressão. Sim, foi o que representou o jogo pra mim. O jogo contra o Goiás, tudo bem. O Flamengo foi superior. Na verdade, o Flamengo foi muito superior. Mas mesmo assim, gente, é o Goiás. O Goiás é o segundo pior futebol de toda a Série A. É um elenco horrível, horroroso. Mas o Tadeu pegou tudo. Mas, cara, mas não tem como. Não tem como tu tomar um gol do Goiás aos 10 minutos. Não tem como. Vocês são do Flamengo. O time do Flamengo é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito, muito melhor do que o do Goiás. Cara, se esperava um 6-1, um 5-1. Sem ironia. Sim, é inacreditável aquele jogo, na minha visão. Bem, Eu concordo, mas eu não acho que, tipo, eu não acho que tenha sido tanto demérito assim do Flamengo. Eu achei muito mérito do Goiás por ter se defendido tão bem nesse jogo. Do Bragantino e do Vasco, realmente foi, para mim, na minha opinião, foi demérito do Flamengo, mas esse jogo do Goiás, cara, achei muito azar mesmo, de verdade. Mas eu entendo o seu ponto, sim. O Flamengo tem um time infinitamente superior ao do Goiás e não podia ter essa de ter azar em campo. Eu entendo o seu lado. bem, então eu acho que a gente já pode passar pro próximo jogo, né? Goiás e Bahia. E eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que o Bahia merece estar no Z4. Tipo, tem tanto time ruim no campeonato. Bahia merece?
cara. Eu esperava muito. Essa é a questão do Z4. É um campeonato que a tabela tá bem diferente do que todos achavam no começo, né? É o Fluminense lutando em cima, o Grêmio em 11º, eu acho, lá pra baixo. Bahia, Atlético Paranaense, Corinthians lutando pra não cair feiamente. É um campeonato que tá maluco, cara. Não tem como entender muito esse campeonato. Olha, De eu fato. acho que o Bahia merece sim, tá? Tá jogando um péssimo futebol. Eu nem vi esse jogo, mas o Bahia vem jogando um péssimo futebol. Mas o que tá salvando o Bahia, cara, é que tem muito time ruim nesse campeonato. Que isso, né? Nossa senhora. É que teve ali o Sport, na minha opinião, tá até que jogando bem, que botou a carinha pra cima do muro. Mas, nossa, o Bahia tá apresentando um péssimo futebol e eu acho que merece sim estar no Z4. A única coisa que tá salvando o Bahia é porque tem muitos outros apresentando futebols tão ruins quanto. E, pra mim, é isso que vai salvar ele se salvar. É exatamente isso que se trata esse campeonato, né? Quem joga mais bonito e quem joga menos feio, né, cara? Que, olha, tem Goiás, Coritiba, Atlético Paranaense, Corinthians, o próprio Botafogo. Aí tem Bragantino. É muito time ruim esse campeonato. Não tem como tu colocar 4 só pra Nivelado cair. por baixo, né? Nivelado por baixo. Tanto que. Nivelado Sim. por baixo, exatamente. Tanto que se eu nem contei o Vasco, que tá numa decadência agora, o Ceará que tá jogando, mas não tá conseguindo os pontos necessários aí. Aí lá pra cima tem o Grêmio, que conseguiu agora o alívio depois da vitória do Botafogo. E é isso, cara. Tem, assim, dá pra tu pegar uns 7, 6 candidatos assim pra rebaixamento esse ano, que tá difícil, cara. Ah, mas tá nivelado por baixo, mas acaba equilíbrio, né? Porque um time aí ganha 2 rodadas seguidas já tá pensando em Libertadores. Um time que tá no rebaixamento ganha 6 pontinhos aí já vai estar apostando não pra Libertadores, mas lá pra parte da tabela, pra um 19º, um 11º. Bem, sobre o jogo, eu vi o jogo. Não muito bem, né? Mas acompanhei. Foi um jogo mas muito ruim. Assim, um nível técnico péssimo. Assim. O Goiás saiu na frente no segundo tempo, mas misericórdia, que jogo chato. Assim. Eu tenho pena de quem torce pro Bahia e muito mais para quem torce pro Goiás, porque já tá afundado na lanterna, praticamente impossível. Impossível não, né? Porque tem muito jogo atrasado, mas é muito difícil surgir algum futebol que salve o Goiás, né, da zona de rebaixamento, do rebaixamento, e ainda tem que acompanhar esses jogos tenebrosos do Goiás. Tenebroso. Só Não, chuveirinho na área Goiás, e praticamente não teve jogada com. Praticamente não teve chute, teve só cabeçada. Foi um jogo ridículo, esse do Goiás e Bahia. não. E o Goiás estava ganhando, o Bahia ficou com 2 a menos e mesmo assim sofreu empate. Jogando em casa, era obrigação vencer. O Bahia com 2 a menos, ainda dá mole e ainda Exatamente. sofre empate. Inacreditável. Exatamente. E sem dois atacantes. O Weber, acho que ou é atacante ou é meia, mas sem dois jogadores Sim, o diferentes. Elber tá... Sem dois atacantes. E fez o gol. Esse que é o mais tosco. Mas assim, vocês acham, desculpa a interrupção, Carlos, mas vocês acham que os juízes estão pegando pesado com o Bahia ultimamente nesses jogos agora? Muito expulso ultimamente Não. na partida do Bahia, hein? Não. Isso aí é choro do Mano Menezes. Por exemplo, no jogo contra o Fluminense, não teve nada de errado e um chororô absurdo. Sendo que, sim, chegou até a favorecer o Bahia. Eu acho que assim, o Bahia, ele tinha, no começo do campeonato, se tinha uma perspectiva muito maior por ele, ele tem um time relativamente bom pro campeonato, tem um time bom pro campeonato. O Mano Menezes não é um treinador ruim, tá conseguindo, ajeitou muitas coisas do Bahia, mas, assim, o Bahia até ameaçou ter um futebol melhor, né, com acho que 2 vitórias seguidas, venceu. Começou a vencer, mas, né, contra o Fluminense e contra o Goiás, voltou a mostrar um futebol ridículo. Ridículo. Eu acho que não cai. Qual do elenco? O Mano Menezes consegue fechar a casinha, né? Vai conseguir alguns resultados, querendo ou não. Não tem muito time pior. O Bahia não vai lutar pra mais nada esse ano.
Acabou a temporada pro Bahia, na minha opinião. Né? Tentar, na sorte, ele, uma Sul-Americana, mas acho muito difícil também. Bem, então já foi todos os jogos dessa rodada, né? Teve muito jogo que não aconteceu, tipo o do Vasco, por exemplo. Mas então eu queria falar sobre o jogo da Copa do Brasil, o Fortaleza e São Paulo. Foi um jogo muito polêmico. Acho legal a gente comentar sobre o jogo. Foi um jogo bom, né? Pelo que foi dito, 3 gols para cada lado, a expulsão do goleiro do Fortaleza. Né, vai ter que ser decidido em casa. Isso, eu acho que talvez não decida a demissão do Diniz, mas se tem uma chance dele ser demitido, é principalmente agora. Né? Mesmo que esteja bem no Brasileiro, o que acontecer contra o Rogério Ceni pode decidir a demissão dele, sim. Eu ainda acho que o Fortaleza passa, mas o São Paulo vem mostrando um bom futebol recentemente. Né? Antes eu achava que o futebol do São Paulo não estava tão bom, pelo elenco e pelo que é o Diniz, né? Porque do que a gente espera do Diniz. Mas depois do Palmeiras começou a melhorar um pouco esse futebol. E vamos ver do que vai ser, né? Se o São Paulo passar para as quartas, vai ser muito bom para o São Paulo. Vai ser muito bom para o São Paulo. Aí, nesse caso, eu discordo com você. Eu acho que mesmo caindo agora, eu acho que o Ceni não é demitido. Na minha opinião, ele não vai ser. Ceni não, o Diniz, que eu tava querendo dizer. O Ceni é muito difícil. Ah, tá. Eu não acho que. Eu também não acho que o Diniz é demitido, não. Mesmo sendo o resultado pior pro São Paulo, sendo eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, eu não acho que ele. Não por falta de resultado, porque realmente não tá tudo aquilo que se. Eu não sei, eu acho que tá correspondendo à expectativa. Ele só ganha dos adversários improváveis e perde para os adversários improváveis também. O Diniz, ele ganha os jogos que você não espera e perde, empata os jogos que você espera uma goleada do São Paulo, mesmo sendo o São Paulo, entende? Então, me embolei, calma aí, vai. Eu vi esse jogo inteiro. Um jogo muito equilibrado, realmente foi um jogão, né? Então, assim, eu acho que se o Fortaleza passar, o Diniz cai. Apesar de eu não achar o Diniz dos piores técnicos, né? Porque o São Paulo não tem um elenco tão bom, tá na merda lá, né? Crises internas, venhamos e convenhamos. Mas acho que se ele não passar se o São Paulo não passar da Copa do Brasil, o Diniz cai. Ele não é um técnico tão horroroso que nem o Luxemburgo, né? Aquele velho gagá. Mas, né? Cair pro Fortaleza. E, cara, o que o Rogério Ceni tá fazendo pelo Fortaleza, hein? Meu Deus do céu. Eu mais cedo disse que o Renato Gaúcho é o melhor técnico brasileiro. Mas o Rogério Ceni, forte concorrente, hein? Que isso. E, cara, sobre essas expulsões, alguém sabe me dizer o nome do goleiro do Fortaleza? Arthur Felipe Duval. Alves. Felipe Alves. Duval. Felipe. Cara, Felipe Alves, assim, não fez uma boa partida, tá? Se expulsou, né? Teve uma bola ali que dava pra ele ter segurado, ele segurou, mas a bola passou pela mão dele e entrou. E o goleiro reserva, já só assim que o goleiro reserva entrou, ele já fez mais que o Felipe Alves pelo Fortaleza. Entende? Então, também acho que já dá pra bancar esse Felipe Alves, né? Não é um grande goleiro, não tem nem tanta história assim com a camisa do Fortaleza. O goleiro reserva do Fortaleza, que eu também não tô lembrando o nome, desculpa, fez um bom jogo ali no final. E teve aquela expulsão ridícula por parte do Bahia, né? O jogador do Bahia não, do Fortaleza. O jogador expulso do Fortaleza porque chamou o juiz de palhaço. Levou 2 amarelos. Né? Um jogo disputado daquele. Você levar um amarelo, o segundo amarelo, porque chamou o juiz de palhaço, mano. Aquilo ali, o cara tinha que ter xingado a mãe do juiz de todos os nomes. O juiz, na verdade é que esse juiz perdeu o jogo no lance do... Só pra lembrar, não foi segundo amarelo. Ele tava saindo, ele tomou o amarelo. Depois o juiz deu outro amarelo na saída. Ele deu os 2 amarelos na saída. Exatamente, isso é um absurdo no jogo daquele, um jogo com importância, principalmente O juiz perdeu completamente a mão. Porque ele expulsou o Felipe Alves, eu já achei errado ele ter que ir pro VAR. Foi um lance de expulsão clara.
Foi Exato, só na expulsão perna, podia ter clara. quebrado a perna do. Acho que era o Brenner que foi atacar. Podia, Na expulsão real, clara. aquilo ali tá no manual. Tipo, ou ele não Não, dava expulsão falta, clara. ou ele expulsava. Não, beleza, expulsou. O Fortaleza na falta foi pro contra-ataque e fez o 3-2. Beleza. O Ceni fez a substituição. Cara, um jogo disputado, Copa do Brasil, 3-2, o Fortaleza indo pra uma vantagem pra São Paulo. O juiz expulsa porque foi chamado de palhaço. Achei uma. Perdeu a mão do jogo. O Diniz também, ridículo, reclamando. Ele tava reclamando, tomou vermelho o Diniz também. Ridículo. Olha, verdade Foi seja a dita pior que arbitragem que eu vi esse ano. Olha, verdade seja dito que, na minha opinião, o Diniz queria sair de campo. Né? Pra mim, aquilo ali, eu acho que ele queria sair de campo. Pra mim, ele tava pedindo vermelho. Tava pedindo. É, eu acho que ele já tava nervoso ali, tava com medo de sobrar pra ele. E pra mim, eu não sei, eu posso estar falando muita besteira. Mas ele tava cagando ali se ele ia levar o vermelho, entende? E, cara, teve um cara, se não me engano, da comissão técnica do São Paulo que levou um vermelho. Eu nem entendi porque o, o jogador, o juiz foi lá, expulsou o cara da comissão técnica, o jogo todo confuso. E detalhe, apesar desse vermelho do Fortaleza ter sido injusto, foi muito injusto, né? Os 2 amarelos consecutivos, teve um pênalti pro São Paulo no final. E pênalti claro, um pênalti claro pro São Paulo. Que ele não deu, ele foi ao VAR e não deu o pênalti pro São Paulo. Né? Então, Cara, teve o assalto juiz aí dos perdeu a dois mão do lados. jogo. Porque eu acho que ele ficou com medo. Porque pra mim, o Fortaleza merecia sair de lá com a vantagem no resultado, cara. Porque, pô, o time ficou com expulso. Saiu no contra-ataque da falta, fez um 3-2. E, pô, depois que o Carlinhos foi expulso, virou um jogo. Ficou os 9 no gol. O Fortaleza não tinha o que fazer. Era 9 contra 11. Pô, Olha aí, coitado do Rogério Ceni, cara. Realmente, o Fortaleza merecia muito ganhar esse jogo. Se não me engano, o Ceni já jogou 10 partidas contra o São Paulo, nunca ganhou nenhuma. Né? Essa ia ser a partida que ele ia ganhar. Mas teve aquela expulsão ali ridícula. O juiz realmente perdeu a mão depois daquela expulsão do goleiro. O primeiro tempo até que comparado ao segundo. Primeiro tempo calmo, teve que, se não me engano, 1-1. Acabou o primeiro tempo. Né? E pra mim não foi uma boa atuação do São Paulo. Mas não foi, né? O São Paulo fez a obrigação dele. Que, né, pra mim era ter ganhado o jogo, porque tem um elenco melhor que o Fortaleza. O Fortaleza, com um a menos, conseguiu fazer gol. E com 2 a menos ali, o São Paulo ainda nem conseguiu virar. Né? Então, bom, o que eu já havia dito, se o Fortaleza passar, pra mim o Diniz cai. Cara, acho que o São Paulo, muito mais cada camisa, acho que o São Paulo consegue o resultado contra o Fortaleza em casa. Eu acho que passa o São Paulo. Eu também acho. Acho que eu apostaria um 2-1 São Paulo, ou talvez até um 3-1 São Paulo. Eu acho que São Paulo cara, leva, falando do mas com próximo uma jogo. certa facilidade, até porque foi o primeiro jogo. Acho que o Paulo leva com um caminho. Consegue andar bem com o jogo e não vai sofrer muito risco, não. Agora eu acho que a gente já pode falar dos palpites das próximas rodadas, né? Da rodada 17. Botou? Fernando Miguel e Cano, botou? Hã? Hã? Não dá, Vou botar. Bota, vai comigo. Ai, caraca. Caralho, não dá. Sensacional. Ai, caralho, não dá. Quais são os jogos? Eu vou escalar pro time, eu vou ver. Tá. Botar o Tô Fernando Miguel e o percebendo. Cano. Vai, Eu não botei ninguém no Inter também. Não, não é Inter. Tô percebendo que tu tá Hum. igual tua mãe. O quê? Tá Ai, querendo se muda aí que flamenguista eu vou pra tirar apresentar. porrada. Ai. Caraca, moleque, na moral. Fica O botando Danilo no Flamengo. Eu não botei ninguém no Flamengo. moleque, Coitado, Pô, cara, Flamengo. coitado do Davi, Nunca cara. baixo. Esse Nunca. Davi vai ter Caraca, que Danilo, bater. muta, imbecil. Então, rapaziada, a gente teve alguns problemas técnicos. O Gabriel aí caiu e voltou. Ele esqueceu do que ia falar. Então, vamos passar logo pro próximo tópico. Falar sobre o Filipão do Cruzeiro. A gente não costuma falar muito sobre times de Série B, time pequeno, né? Que joga em Série B. Mas vamos falar sobre o Filipão no Cruzeiro, uma contratação importante. O que vocês acham? Vai mudar o Cruzeiro? Vocês acham que o Cruzeiro cai, não cai? Cara, eu acho que assim, foi uma boa contratação, porque mesmo não gostando do Filipão, em time de Série A, Série B é diferente, né, cara? Eu acho que o Filipão é experiente, ele pode mudar muita coisa no Cruzeiro. Eu já achava que não ia cair antes, mas agora dá pra dar uma tranquilidade. O Cruzeiro acaba de empatar com o Tomara que não Juventude. mude.
Tomara que não mude. O Cruzeiro acaba de empatar com o Juventude, com boas chances de ganhar, não é o Filipão ainda, né? Mas mesmo assim, né, podia ter ganhado, né, teve boas chances. Enfim, dá uma esperança pro Cruzeirense que tá desesperado, só notícia ruim toda hora, uma atrás da outra. Né? Tudo o Brasil está com você, Cruzeiro. Claramente. Eu discordo, eu não tô Cruzeiro, por mim quero que ele caia mesmo e que se foda. Né? Exatamente. Exato, Eduardo. Mas Vai tomar no cu, Cirúrgico. Cruzeiro. Exato, vai tomar no cu, Cruzeiro. Tenho o mínimo afeto por esse time, nunca tive. Torci pra caralho pra cair ano passado e tô torcendo pra cair esse ano de novo. E sobre o Filipão, cara, eu acho o Filipão sim um bom técnico, fez um bom trabalho pelo Palmeiras, pegou terceiro lugar em 2019. Terceiro, né? Terceiro, segundo foi o Santos, se não me engano. E campeão brasileiro em 2018. Foi o Filipão, né, também. Só pra não falar besteira. Campeão brasileiro foi o Filipão em 2018, só que em 2019 ele não terminou com o Cruzeiro. Ele saiu do Cruzeiro em segundo lugar e depois pra entrar Palmeiras, Mano Do Menezes. Palmeiras. Pelo Palmeiras. Filipão, campeão em 2018, brasileiro pelo Não, Palmeiras. foi no Cruzeiro. Ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2018. Claro que não, cara. O Filipão foi campeão brasileiro em Caralho, 2018 pelo tá Palmeiras. Caraca, ó, eu Tá sei. viajando? Deixa, Eu tô sendo essa irônico. deixa. Eu tô sendo Ah, tá. irônico, cara. Não vai Ah, comprar. foi mal. Bom, Pô, esquece. foi uma afirmação idiota, Danilo. Pô, essa sua ironia foi sem nenhuma, né? Ironia era pra ser engraçado, né, parceiro? Ninguém riu. Ninguém riu. Nada, mano. Problema seu. Bom, eu acho que sim, o Filipão vai fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Eu acho que, quem sabe aí botar o Cruzeiro. Quem sabe por um milagre o Cruzeiro não sobe esse ano. Então, eu Olha, boto, mas é eu muito boto fé sim no difícil, né, Filipão. cara? É, muito Por causa difícil. que Mas eu boto fé sim. pelo- Mentira, fé pra subir eu não boto, mas pra não cair eu boto. Não, eu acho que agora com a entrada do Filipão, o Cruzeiro não também cai não, mas para subir, eu acho que o Cruzeiro, acho que de agora em diante, ele tem que ter o melhor aproveitamento, né, da história da Série B. Acho que mais 78% que eu preciso fazer de aproveitamento para conseguir subir. Ficar entre pelo menos entre os 4 melhores times da Série B. O Cruzeiro tem um longo desafio aí pela frente. Eu não acho que sobe esse ano. Com a entrada do Filipão agora, a briga para cair ela fica um pouco mais distante. Eu acho que vai. Não adianta muito brigar para ficar por meio de tabela de Série B, né? Tu não vai chegar em lugar nenhum. Vai conseguir o quê? Uma primeira fase de Copa do Brasil. Olha que legal pro Cruzeiro aí. E eu acho que esse ano não vai voltar para a Série A. Vai jogar a Série B de 2021 também. E se Deus quiser, vai cair em 2020 para a Série C. Até me perdi no que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa sobre o Cruzeiro. E se não me engano, ele empatou com o Juventude e o Juventude perdeu um pênalti. Então, é quase que o Cruzeiro perde. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Ah, mas o Cruzeiro perdeu jogou um pênalti. bem, cara. O Cruzeiro jogou mas bem. o Teve pênalti- Tô chances só no por último informação minuto de fazer o gol. Mas o pênalti foi no comecinho do jogo. Ia mudar completamente a cara do Sim. jogo. Não, isso é óbvio, né? Mas o Fábio defende muito bem e o Cruzeiro consegue jogar até que bem, assim. Fábio, o Juventude outro não é um time fudido que ruim, não. merece se fuder pra caralho na vida, o Fábio. Eu discordo, cara. Acho que eu não tenho nada contra o Fábio, não. Por mim, aí poderia ter até Se saído do eu Cruzeiro. fosse decidido vascaíno, ficar. eu ficaria bem puto com o Fábio. Eu tenho coisa contra esse cuzão. Jogou no Vasco, ainda, mano. Aí os caem e ficam chorando. Aí agora tá lá pegando pênalti de Renato Cajá. Tem que se fuder muito esse otário. Tu tem alguma coisa contra o Romário? Todo Contra mundo tem o um pouquinho Fábio. contra o Romário também, né? Você puxou essa aí do Não, nada. eu Todo mundo perguntei tem um contra o pouquinho Romário. contra o Romário. Não, eu perguntei contra o Romário aí, porque o Romário também falou muita coisa. Todo mundo. Dane-se, Todo o mundo tem Romário coisa agora contra. tá aí Ele só é flamenguista, né? Fumando muito crack. Olha como é que tá a cara do Não, Romário peraí. hoje, pelo amor de Deus. Primeiramente. Caraca, coisas que eu o Romário parece que tem Não, primeiramente, 87 anos. coisas que eu não aceito nesse Discord aqui. Falar mal do Romário, tá entendendo? Romário é ídolo na nação, tem meu voto aí se fosse candidatar. E que Romário é se fosse- completamente maluco. Ele é meu aluno. Doidaço, cheirado, fuma muito crack esse Romário, Deus do céu. Olha como Então, é que ele tá. Vamos, rapaziada, fugindo um pouco da brincadeira aí do Romário. Vamos passar pro próximo tópico. E Não, oi? calma. Você tá falando mal e falou mal do Vasco. Mas aí você compara. E Fábio, você tá sacanagem, né, porra? Romário tem muito mais moral. Não, é de fato, sim, concordo. Revelação do Vasco, o Romário, se não me engano. Então, bom.
Saindo um pouco desse papo descontraído do Romário, vamos pro próximo tópico, que vai ser os palpites da próxima rodada. Quem vocês acham que ganha e quem não ganha? Eu não tenho os jogos aqui porque o Danilo não botou no Discord. Eu posso falar os jogos aqui, se quiser. Eu falo. Então fala, por favor. Vamos lá. O primeiro, Fluminense e Ceará no Maracanã. Cara, pra mim vai ser um jogo bom. Eu acho que vai ganhar. Quem vai passar vai ser o Ceará, que o Fluminense já tá bem demais pro meu gosto. Isso aí não é possível que isso vai durar mais. Pra mim vai ser 3-1 Ceará. 1x0. 1x0 Fluminense. 1x0 Eu acho que vai ser um jogo bom. O Ceará vai conseguir jogar bem. 2-2 aqui no Maracanã. Eu acho que essa é a cara do jogo que o Fluminense vai entregar. 2x1 Ceará. 2x1 Ceará. Gabriel, nosso segundo tricolor favorito, pode dar a sua opinião? Bem, o Gabriel caiu, né? A internet dele é muito boa. Então vamos por Coritiba e Santos no Couto Pereira. Santos Se o Marinho vai jogar... doutrinar. Não, se o Não, o Marinho Marinho não jogar... joga. O Marinho não joga. Ele não joga. Não joga. Ah, o Santos vai 100%. doutrinar. Não vai com o Marinho nem com o Soteudo. Tá, o Santos vai doutrinar, tô falando. Vai ser 2x1 Santos. Eu discordo. Pra mim vai ser 2-1 Coritiba. 1-0 Curitiba, com chance de 1-1 pro Santos. Se o Santos, né, se não conseguir ter a produtividade ofensiva, vai ser o Marinho, que eu acho muito difícil. Então vou de 1-0 Curitiba. Passar, Cal. 1x0 Coritiba. Gol do Rob, show. Gol do Robson jogando palho. E o Wilson ainda vai pegar um pênalti. Bem, então o próximo jogo, São Paulo e Grêmio no Morumbi. Acabou a brincadeira. O Grêmio vai começar a ganhar tudo. Vai ser 2x1 Grêmio. Eu também acho. discordo, O campeão cara. voltou. Eu acho que o discordo. É campeão voltou. 3-2 São Paulo, 2 gols do Brenner e 1 do Luciano pra ter a lei do ex. Acho Pode que colocar o Brenner no Cartola. Vai na minha que o Brenner dá bom. Eu acho que vai ser 2-1 Grêmio, 2-1 não. Acho que vai ser o mesmo placar de hoje, vai ser 3-1 Grêmio. O campeão voltou, o Grêmio tá de volta, Renatão aí. Eu acho que vai ser 2x1 São Paulo. Os Coringa do Diniz vão botar o Grêmio na roda. Gol do Luciano. Bem, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Você esqueceu do Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense, mas tudo bem. Bem, Você pulou começa o esse dia jogo aí. aí depois. Então o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense, vai. Pode falar. Eu dou 1-1, cara de jogo horrível. E o Atlético Goianiense não vai sair com a vitória por causa de um errinho muito bobo, como é já de costume do Atlético Goianiense. Eu concordo, 1x0 1x0 Atlético Paranaense. João, pode dar seu palpite se você quiser. Eu concordo. Acho que esse jogo, a cara de pipocada da Atlético Goianiense, vai ser 2x0 Cap. Atlético Paranaense, no caso, né? Agora sim o jogo do Corinthians e do Flamengo. Vou falar aqui primeiro, né? Sou flamenguista. Eu não vou botar minha mão no fogo, não, mas eu tô achando que vai ser um jogo com cara de 3-1. 2 do Pedro. 1 do Everton Ribeiro. 1 do Everton Ribeiro, não. 2 do Pedro. 1 do Léo Pereira de cabeça. Não, se bem que o Léo Pereira não joga, né? Então calma. 2 do Pedro. 1 do Natan de cabeça. E gol do Otero por parte do Corinthians, que vai voltar a jogar hoje. Vai começar 0x0. A gente tá empolgado de palpite hoje. Tá metendo gol, pênalti, a porra. Vai ser 0x0 o primeiro tempo. O segundo tempo vai ser 3x1. O Flamengo vai acabar com o time do Corinthians e é isso. Eu acho que, olha, primeiro tempo vai ser um jogo horrível, 0-0. Segundo tempo, a mesma coisa, 0-0 termina o jogo. Inter e Vasco no Beira-Rio Pra mim vai agora. ser 2x2. Cara, tá me falando. Esse Pode apresentador falar, se tá demora um meio ano. hoje, não é possível. Tá bom. Pra mim, Corinthians e Flamengo vai ser 2x2. 2x2. Inter e Vasco no Beira-Rio, com o Pinto vindo forte. 8-0 Inter. 1x0 Vasco. Caralho, moleque meteu essa mesmo. 2-0 Inter. E olha só, cara, esse papo do Pinto tá vindo pro Vasco aí, cara. Acho que
torcedor é muito iludido mesmo. Eu vou voltar a E repetir. Jorge Jesus era muita coisa no ano passado. Ele era. Não era, não. Antes de Não era, vir. não. Ele era, mas beleza. Não era. Não era não. Não era, não. O incrível campeão português, olha. Não, Porra, tá de Bom sacanagem. argumento. eu não tô falando disso. Isso nem né, o cara? Pinto foi, né? Eu O cara não ganhou nem o. Mas a tudo. carreira dele é muito menor do que o Jorge Jesus, né? Pô, Não, verdade. meu Deus. Não, cara, mas não é nem isso, cara. É porque assim, acho que quem chamou o Jorge Jesus é o Marcos Braz, entendeu? E você via o jeito que o Jorge. Você viu algum jogo do Jorge Jesus treinando o time dele em Portugal? Que eu nem tô lembrando qual é. Dá pra ver ali que, né, ia dar Benfica. certo. Porque tem técnico pra time. Por exemplo, se você botar o Luxemburgo num time fraco, que nem o Atlético Goianiense, eu acho que vai dar certo. Agora, botar o Luxemburgo num time bom, que nem o do Palmeiras, não vai dar certo. Mesma coisa do Jorge Jesus. Se você botar o Jorge Jesus. Entendi a lógica, não. A lógica Eu é a não seguinte. peguei essa não. Calma. Tu não pega essa lógica, não, mano. Eu vou explicar. É simples. Primeiramente, que quem sondou o Jorge Jesus foi o Vasco e o Atlético Mineiro primeiro. Eu queria deixar isso. Foi isso mesmo. Não, eu só estou falando que é assim. Você pegar um técnico que nem o Luxemburgo, retranqueiro, covarde, e botar num time fraco e pequeno, vai dar certo. Eu tô dizendo que pegar um treinador que nem o Jorge Jesus, que gosta de botar o time pra frente, golear e fazer, num time fraco, que nem, por exemplo, o Atlético Goianiense, não é uma coisa que vai se dar certo. Discordo, craque. Tentei dizer. Não, eu entendi. Que é a mesma coisa que o Thiago Nunes no Corinthians. O Corinthians tem toda a peça pra time retranqueiro que ganha por 1-0. O Thiago Nunes não jogava assim na Atlético O Paranaense. Corinthians foi campeão sendo time retranqueiro. Exato. Exatamente. Com retranqueiro, Exatamente. com um treinador pior que o Carille, aí chega o Thiago Nunes. Tipo assim, tudo para dar certo. Só que deu tudo errado por causa do estilo de jogo do time, do elenco e do treinador que não combinavam, entende? Ele pediu peça, tirou talismã do elenco, tudo pra nada pra ficar nessa situação agora. Eu entendi o que o Eduardo quis dizer assim. Tá, agora voltando pros palpites pra não enrolar muito. Agora embaixo, né, a gente tava. Pra mim, zebra da rodada. 2-0 Vascão, 2 gols do Cano. 2? Aí você tá. E hoje vai ter 8-0 foi um pouquinho de exagero. Eu acho que é uns 14-0 Inter, vai. Fora o baile. Gostou da Vai piada? ter Não, baile. tá bom, vai. Bagulho sério aqui. Eu coloco 3-1 Inter. Gente, o Pinto vai broxar tanto assim? Vai. Eu Olha acho a que idade dele. Pinto não sabe mais não, mano. Só com remédio. não sabe mais não. O jogo do Red Bull e do Sport agora na casa do Red Bull. 1-0 Bragantino. 2-0 Bragantino. Concordo com o Carlos. 1-0 Bragantino. Jogo xoxo também. João? 1-1 Bragantino e Sport. 1-1. 3 no 1-1. Que isso, rapaziada. Saí de cima do muro. Fortaleza e Palmeiras no Castelão. Vai ser 3-0 Atlético Mineiro. O quê? Fortaleza e Palmeiras. 2-0 Caraca. Atlético Mineiro. Moleque, tu fumou da boa hoje. Que isso? Caralho, eu ouvi Atlético Mineiro sem gastação. Agora que eu ouvi. Cara, o podcast tá uma várzea. Ai, cara. Esse jogo aí vai ser 2-2, com bela atuação do Fortaleza, mas o Palmeiras, por ter mais camisa, vai conseguir empatar. Vai ser 2-0 Fortaleza. A minha ideia é falar, o Palmeiras vai ser amassado. Eu dou meu voto de confiança aqui no Rogério Ceni no Fortaleza. 1-0 Fortaleza. 2-0 Fortaleza. Vai deitar no Palmeiras. Pode ir, Danilo? Botafogo e Goiás agora, no Engenhão. No Newton Aí Santos. tem muita cara de jogo de pipocada do Botafogo imensa. Mas eu acho que Caio Alexandre e Babi irão nos salvar. E é 2-0 Botafogo. 2-2 Botafogo. Concordo com o que o Matheus falou. Cara de pipocada do Botafogo. 1-0 Goiás. Caralho, mané. Tá porra. Cara, tá cantando Rap Lord? O quê? O maluco, pra mim, ele foi mó rápido. Tá, Falei vai. devagarzinho. Meu palpite Bugou pra tu, então.
Bugou pra mim, foi mal, foi mal. Meu palpite é 3-1 Botafogo. Pra mim, eu acho que o Goiás é um time que faz muito gol. Acho que vai ser um jogo de gol esse, hein? 3-2 Goiás. Bahia e Galo na casa do Bahia. Vai ser 4-1 Atlético Mineiro. 3-1, 3-1 Atlético Mineiro, com baile do Keno e do... Não sei se vai jogar o Sávio na direita. Bailes. Só queria mostrar como o nosso apresentador cintura mandou um na casa do Bahia, não sabe que é no Pituá, né, Patulão? 1-0 Bahia. Eu concordo, Pode falar 1-0 rápido? Bahia, Galo vai pipocar de novo. Eu vou com o mesmo resultado do Eduardo, 3-1 Atlético Mineiro, mas diferente do que ele falando que é um baile, eu acho que vai ser um bom jogo. Bem, agora acho que a gente já pode chegar no Cartola, né? Quero que cada um fale sua unanimidade, sua aposta e um capitão aí pra rodada. Tá. Bem, eu acho que agora a gente pode começar a falar sobre o Cartola. Quero que cada um aí fale suas unanimidades, apostas e o capitão da rodada aí de cada um. Cara, eu acho que minhas duas unanimidades, com certeza, é Keno e Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, que, pô, faz gol quase todo jogo do Inter, além da lei do ex contra o Vasco. E o Keno, principalmente pela desvalorização. Desvalorizou 2 contra o Bahia. Tem grande chance de valorizar e pontuar bem. A minha aposta é o Vinícius do Goiás, porque eu acho que o Goiás ganha do Botafogo. E o Vinícius sempre pontua bem. Então, é Vinícius a minha aposta e minhas unanimidades são Galhardo e Keno. E meu capitão é o Keno. Minha aposta da rodada. Eu não sei se vai jogar. O Cartola tá dando como dúvida. Mas a minha aposta seria o Rafael Moura, famoso He-Man. Lei do ex não, né? É lei do ex? Não, né? Calma, gente. Não é. Então, pra mim, o Rafael Moura. E caso ele não jogue, minha aposta é o Tadeu. Acho que ele vai jogar muito também. Esqueci das unanimidades, desculpa. Minha unanimidade pra mim é Pedro, acho que ele vai fazer, com certeza. E o Keno também. Pedro, Keno e Galhardo são as minhas unanimidades. Não tiro por nada. E meu capitão é o Pedro. Essa rodada eu não vejo muita unanimidade, além de, claro, do Galhardo contra o Vasco, Lei do ex, Vasco mal. O Keno, não sei se o Keno pode ser uma unanimidade também. Mas essa rodada usada com várias apostas no time. Minha última aposta pontuou menos, mas isso a gente releva. Minha primeira aposta é Bruno Melo do Fortaleza, lateral, que anda fazendo gol nos últimos jogos. O Honda do Botafogo, que vai jogar adiantado. Honda adiantada aqui na... O Otero do Corinthians contra o Flamengo. Se alguém tiver que fazer gol no Corinthians, vai ser o Otero. Copiar no Matheus, puxei um Bruno Tubarão pra essa rodada. Jogar contra o Sport em casa, o Bragantino tem que ganhar. E meu capitão pra essa rodada, mesmo eu sendo vascaíno, nunca liga, né? Eu botei o Thiago Galhardo de capitão. Mesmo achando que ele vai fazer nada contra o Vasco. Aí agora, pro mestre do Cartola, que foi ultrapassado nessa última rodada, porque pontuei muito mal. Unanimidade e capitão, obviamente. Thiago Galhardo vai meter 4 gols no Vasco. Para unanimidade, eu vou com um pouco diferente. Eu vou com o Vitor Luiz, batedor de pênalti do Botafogo. Mesmo tomando gol, ele sempre pontua bem. Pontua ali seus 3. Se manter esse dia, ele estoura por mais 10, com certeza. Aposta da rodada. Bruno Tubarão. Meu querido Bruno Tubarão. E Brenner do São Paulo. Brenner tá com muita cara que vai meter 2 gols de novo. E eu vou com Galhardo de capitão, unanimidade de Vitor Luiz e aposta no Brenner do São Paulo e no Bruno Tubarão. Vitor Luiz é uma boa mesmo. Bate pênalti. Na zaga aqui, a zaga esse ano tá foda. Quem você botaram de zagueiro essa rodada? Eu fui de Léo Ortiz e de Cuesta, mas não tem muito zagueiro essa rodada, realmente, tá bem foda, mas Eu fui de Gustavo Gomes e Natan. Eu vou te falar, essa rodada eu acho que eu vou de Digão, que pode manter o SG e às vezes faz um golzinho.
Aí eu vou falar, não é nem por clubismo, é um pouquinho também, mas os dois zagueiros do Botafogo, principalmente o Canu, que chega Eu bem à concordo. frente, cabeceando, eu acho que o Canu é um bom zagueiro para essa rodada. Eu fui também de Léo Cuesta. E goleiro? O que vocês foram de goleiro nessa rodada? Eu, particularmente, fui de Thiago Volpe. O Jean é uma boa rodada, mas eu não escalo o Jean por motivos pessoais, pelo que ele fez e tudo mais. O Tadeu, mesmo sendo um Botafogo, isso é uma boa rodada. O Botafogo perde bastante gol de cara pro goleiro, impressionante. E para aposta do goleiro por rodada, eu iria com a aposta no Muriel. Já pontuou bem na última, tá valorizado, mas acho que pode pontuar bem de novo. Bom, meu goleiro é uma aposta. Pra mim, meu goleiro é Tadeu. Acho que ele vai, mesmo tomando gol, vai fazer o que ele sempre faz, né? As famosas defesas difíceis do Tadeu, como um gato miau. Então, vou de Tadeu, é isso aí. Bem, Esquema essa rodada, eu apostando no 4-2. Não tô indo no 4-3-3 que eu sempre vou. E vocês estão indo com o 4-3-3 padrão ou também mudaram esquema pra essa rodada? Eu vou 4-3-3 convencional, com pontas bem abertas. Thiago Leifert aí, né? E pra mim que o João largou, ou foi... Realmente travou. Mas deixa, agora deixa. Então eu vou continuar com o meu 4-4-3 convencional, com pontas bem abertas. Nessa rodada eu fui eu mudei para 4-2-2-2. 4-2-2-2, 4-4-2. Por causa que tem muito meio campo bom essa rodada. Pode ir o Patrick, o Bruno Tubarão, Otero, Dodge, Natan, pode ser uma boa aposta, o Vina, Raul do Bragantino também é uma boa aposta. E tem muitos jogadores bons baratos, que é Alexandre do Botafogo, Gabriel Menino do Palmeiras. É muito, muito meia bom para essa rodada agora. Eu prefiro a Patrick 4-4-2. de Paula, pô. Falou do menino. Patrick de Paula também, pode ser uma boa. E no ataque? No ataque, dois Babinho e Luciano. Também poderia ser o Brenner, mas entre Luciano e Brenner eu fui no Luciano, cada lei do ex. E o Babinho, eu tava entre ele e o Pedro Raul, só que o Pedro Raul saiu dos prováveis, então eu fui no Babilônia. Meu ataque tá Keno, Germancano e Pedro Queixada. Se o Pedro Queixada não for jogar, apesar de achar que vai, eu tiro ele e vou pro 4-4-2. Nessa rodada tá muito bem servida de atacantes. Então, Claudinho, que apesar de atuar como meio, ele consegue pontuar bem, mesmo jogando de atacante no Cartola. Tem o Luciano, pela lei do ex. Gabriel Veron, que fez uma boa partida no jogo passado. Pedro Raul, que acabou de entrar nos prováveis, João, aí pra você. Tem o Brenner, que é a minha aposta por rodada. O Vinícius do Goiás, que também, apesar de ser Botafogo, que é uma boa. E também eu vou colocar um adendo aqui pro Davi, jogador do Fortaleza. Eu tô sentindo que ele vai meter gol no Palmeiras. E não tem muito mais atacante, não. O meu ataque é uma boa rodada para atacante, mas o meu ataque vai ser Keno, Pedro e Vinícius do Goiás. tá, eu acho que agora a gente já pode encerrar. Falamos o suficiente. Eu acho aqui que foi o maior até agora, né? Que parece. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. 7 pessoas.